Olá, seja bem-vindo ao Revista Maricá, um programa feito para você com muita informação, entretenimento, cultura, saúde e tudo o que acontece em nossa cidade. Hoje temos uma programação imperdível, então já aproveita para se inscrever no canal da TV Maricá, ativar o sininho e ficar por dentro de toda a nossa programação. E agora vamos conferir os destaques do programa de hoje. No Empreendendo Maricá, fomos até o ABC da Construção conversar com a empreendedora Tânia Quaresma, que vai nos contar sobre os desafios e sucessos do seu negócio. Já no quadro cultural, o secretário de Cultura Sadi Bianchi vai nos contar sobre o legado do saudoso Enfio, uma personalidade que marcou a história da nossa cultura. No quadro Arquitetura, visitamos a Capela Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, para conhecer sua história e beleza. Na saúde, a fisioterapeuta RPGista Márcia de Souza traz dicas essenciais para cuidar da postura e evitar dores. Na educação, vamos conhecer o projeto Educação de Idosos com a gerente de educação Adriana Ribeiro, uma iniciativa inspiradora. E temos ainda dicas de moda para você se vestir bem em qualquer ocasião, curiosidade da semana, para fechar com chave de ouro o nosso momento reflexão. Então já sabe, né? Fica comigo até o final, porque o Revista Maricá deste domingo está só começando. No Empreendendo Maricá de hoje, você vai conhecer uma história de sucesso da construção civil. Estamos no ABC da Construção, uma referência em Maricá. E quem vai nos guiar por essa trajetória inspiradora é a própria dona do negócio, Tânia Quaresma. Vem comigo conhecer como ela transformou esse sonho em realidade e fez da ABC um nome forte na cidade. Oi, Tânia. Paulo. Prazer Tudo bom? conhecer sua loja. Que ótimo. Como Seja é que estão as bem-vindo. coisas? Obrigado. Estamos bem. Então já começa falando pra gente como é que surgiu o sonho, a idealização dessa loja. É uma franquia, né? Isso, a ABC da Construção é uma franquia, né? Ela tem 67 anos no mercado e surgiu assim de um amigo que indicou e nós começamos a pesquisar. Nós tínhamos perdido nossos pais, eu e minha irmã, nós somos sócias, né? Eu tenho uma sócia, minha irmã. E aí a gente mandou uma ficha assim, despretensiosamente, né? E fomos aprovadas. Aí levamos um susto, porque a minha irmã morava em Campo Grande, teve que vir para cá. Pra gente, nós vendemos um imóvel do meu pai, né? Dos meus Mudou pais. toda a logística da Mudamos família. toda a logística. Eu sim, já era daqui de Maricá, né? Há muitos anos. E abrimos, né? E abrimos em plena pandemia, Paulo. Que desafio. Foi realmente um desafio. Foi uma loucura. Mas foi assim, deu um ânimo pra gente, porque todo mundo na pandemia estava pensando em casa, né? Sim. Olhar para casa, né? Tendo aquele cuidado. Lockdown, Nós todo mundo conseguimos. recluso. Isso. Nós conseguimos pela internet, não estávamos vindo direto na loja, mas a gente conseguiu ainda alguns clientes, né? E foi maravilhoso. Deu pra gente começar com o pé direito, apesar de toda essa catástrofe, né? E como funciona? É uma franquia? Como é que funciona? Qual é o processo de uma franquia? Isso. A franquia, ela não tem um estoque, né? Eu não tenho estoque aqui. Isso também foi um dos motivos que a gente quis, né, fazer. A gente trabalha com o sonho das pessoas. Nós temos essa vitrine toda, né? E muito mais coisas que não estão aqui, que a gente tem um mostruário absurdo, muitos produtos. E a gente não tem o estoque aqui. Então, isso também é um diferencial, né? Todo o estoque, tudo é feito, tudo é acondicionado pela ABC, né? Que é de Juiz de Fora e tudo mais. A ABC tem 400 lojas já. É justamente essa a pergunta. Qual é o grande diferencial da ABC em relação às outras lojas de Maricá? Não, então, a ABC, ela não é só uma loja que vende o revestimento, ela trabalha, como eu te falei, com o sonho, né? E com o profissional também da área de arquitetura. Nós temos uma plataforma que a gente cadastra os profissionais de área de obras e tudo. Então, a gente tem um tratamento diferenciado. Nós temos um arquiteto na loja que dá também
um suporte. A gente faz medição em obra, a gente vai na obra do cliente, mais que a venda do produto. Tânia, e quais são os serviços e os produtos mais procurados pelos seus clientes? Como eu te falei, a gente auxilia muito as pessoas. Aqui em Maricá, vem muitos clientes aqui que ficam muita dúvida, né? Qual revestimento usar para aquele ambiente. Então, isso, assim, inúmeras vezes, nós damos um suporte absurdo. E o cliente sempre sai muito satisfeito com isso, porque é muito ruim você estar, né, realizando um sonho e não saber se aquele revestimento vai ficar bom e tudo. E a maioria não tem arquiteto. Então, a gente dá esse suporte todo para o cliente, né? Isso é sensacional. E a procura, nós temos, né, os porcelanatos, a gente tem um preço muito legal. Então, a gente consegue também que as pessoas saiam do cerâmico e comecem a ter um produto de mais qualidade, apesar dos cerâmicos serem tops, né? E agora, cada vez mais, as coisas vão. Eu vim agora da Revestir e, assim, estão maravilhosos também. Mas você colocar um porcelanato na sua casa também tem todo um diferencial, né? Tânia, como é a relação da loja com os moradores de Maricá? Você sente que a ABC ela tem uma relação com a comunidade? Temos sim. Assim que nós entramos aqui, né, nós colocamos o cartão Mumbuca, né, que foi bem aceito aqui na loja, e nós colocamos, a gente faz uma mídia muito forte, dizendo para eles que todos têm condição de comprar na loja, apesar de ser uma loja imponente, porque é uma franquia, você tem que seguir as regras, né? Então, as pessoas no início achavam que não poderiam realizar o sonho aqui, e nós mostramos isso, e a gente tem uma relação muito boa, até porque o cliente que entra aqui vira amigo, e independente de comprar, ele vai ter o mesmo atendimento. Assim, a gente gosta muito do público de Maricá, e estamos muito satisfeitos com isso. Maravilha. E a gente percebe que é um ambiente bem acolhedor, bem organizado, né? O que vocês fazem para manter e fidelizar o cliente? Não, então, o atendimento tem que ser de primeira, né? Isso é uma exigência. Assim que a pessoa chega, a gente já quer que a pessoa tome um cafezinho, se sinta em casa. E o povo de Maricá é muito isso, né? Ele gosta desse contato. E nós também, eu, a minha sócia, que é a minha irmã, né? E nós temos aqui, a maioria são mulheres também, né? Os funcionários. Temos uma equipe muito bacana, que a gente está sempre treinando, sempre falando a importância de dar um bom atendimento, né, ao cliente. Me mostra agora um pouco mais da loja e um local que a gente pode continuar então a entrevista. Com certeza. Tânia, agora que conhecemos um pouco da sua loja, a gente quer saber de você. Como começou a sua trajetória como mulher empreendedora? Eu trabalhava numa multinacional no centro do Rio e vim morar em Itaipuaçu, né? E você imagina a loucura que era, né? Aí estava casada, eu e meu marido morando aqui em Itaipuaçu, trabalhando lá no centro do Rio. Aí resolvi engravidar, como é que vai ser sem apoio de ninguém aqui? Aí pensamos no primeiro empreendimento. Saí da empresa e abri a primeira loja de lingerie lá em Itaipuaçu. E assim, para poder engravidar, para estar mais perto da minha filha, para poder estar, né, dando um apoio. Aí começou tudo aí, com uma loja de lingerie que foi um sucesso lá em Itaipuaçu. E eu gosto muito de ter essa relação com mulheres, né, e era muito bacana. E foi muito bacana, a gente ficou uns 5 anos lá. Aí depois eu tive que cuidar de mãe, umas coisas, não estava mais empreendendo. Aí voltei para o corporativo, aí voltei a trabalhar e tal. Aí, quando você empreende uma vez, aquilo fica no teu sangue. Né? Exatamente. E você começou a empreender e também tinha o desejo de ser mãe, né? Então, conciliar o profissional o desejo já estava chegando lá naquela idade, né? Que você tinha que ter o neném antes que não desse mais, né? E foi maravilhoso estar perto da minha filha, né? Podendo criar aqui em Maricá, né? Foi muito bom isso pra gente. Você me contou lá embaixo que aqui você começou no período da pandemia. Sim. Quais foram os primeiros desafios e como você superou esses desafios? O primeiro desafio grande foi ter que trabalhar com a internet, né? E agora, como é que eu vou vender o meu revestimento? Um sonho tão esperado nesse momento, a gente tendo que ressignificar tudo, né? E foi isso, né? E um grande aprendizado, porque aí você tinha que estar se reciclando, vendo um monte de coisas, né?
e tendo que se virar nos 30, porque você tinha aluguel, tinha muita coisa para fazer. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo, né? E deu tudo certo, graças a Deus. E como foi o início do seu investimento? Você precisou fazer algum financiamento? E que dica você daria para um empreendedor que está aí começando? No início eu tive a venda da casa dos meus pais, né? Então eu investi tudo aqui. Graças a Deus coube no início, deu tudo certo. Foi seu capital inicial, né? Isso. Mas depois eu tive que ter um gás. E o município me ajudou, que eu consegui pegar o fomento, que é um benefício que teve aqui no município, né? Porque para a gente ter um capital de giro, né, e tal. E o conselho que eu dou a toda empreendedora, né, todo mundo que quer começar, comece sim, né? Faça pesquisa, né? Não abra simplesmente a sua empresa, né? Você tem que pesquisar dentro do que você quer, né? Se no município onde você está querendo investir, se cabe mais você, né? E não tenha vergonha de pedir ajuda, de fazer seus cursos, Você não sabe tudo, né? Você tem que ter sim uma rede de apoio, né? E tá sempre se reciclando. Isso eu acho que vale a pena sim empreender. Dani, em que momento você percebeu que a ABC da construção se tornou forte na cidade? Assim, teve um momento da virada de chave que seu negócio se consolidou na cidade? Teve sim, teve um momento que quando eu participava, né, que eu participo muito dos eventos, né, e as pessoas já conhecem muito a ABC, né, e já procuram, e hoje, fiz 4 anos, né, um indica para o outro, já tem aquela relação muito bacana, né? Eu vim porque eu te vi em algum lugar, eu vi o seu vídeo porque eu também tenho que fazer, né? A rede social é muito importante e é bem bacana, a gente já tem indicações dos clientes, né? O nosso nome já está nos condomínios e tudo, e tem sido muito bacana isso. Esse boca a boca é muito bom, né? Muito. Tânia, o mercado da construção ele tem muitas mudanças e desafios, né? Como é que você se atualiza? Você participa de congressos, de encontros do setor? Como é essa sua atualização, até para se manter o seu diferencial na cidade? Sim, participo de todos os eventos, né, que tem no município e fora também. Acabei de vir de São Paulo essa semana, que teve a feira, né, a Revestir, que é uma feira incrível, que vem todos os lançamentos do ano, tudo. A própria ABC ela tem uma plataforma que a gente se atualiza, que tem cursos, que a gente vive fazendo, e o meu relacionamento aqui com o pessoal de Maricá é sempre muito grande, né? E eu participo muito de tudo que tem aqui. E ano retrasado, nós fizemos a primeira feira da construção aqui, fizemos na raça, né? E a gente pretende fazer esse ano ainda a feira da construção novamente aqui em Maricá. É um evento, então, que vai ser regular? Evento, exatamente. A gente está pretendendo que seja assim. Tânia, e do processo que vai desde compra de material, recebimento, passar pelo caixa, entregar ao cliente, qual é a parte mais difícil do negócio? Na realidade, o mais difícil é convencer o cliente a efetuar a compra, porque depois é tudo muito simples, porque é tudo feito aqui, né? E hoje você tem várias formas de realizar, né? A gente vende também muito pelo WhatsApp, a pessoa que já sabe o que quer, existem links de pagamento, isso tudo. A pessoa efetua o pagamento, já está na plataforma da ABC, a ABC já está faturando, sai da logística, vem para cá e assim, a gente faz a entrega, é tudo muito simples. A questão maior mesmo é você convencer o cliente que você tem o melhor produto, que você, né, que está dentro do que ele quer para a obra dele, a questão é essa. Falando agora do audiovisual, o que hoje é exibido nas redes influencia bastante, é um meio fortíssimo de chegar até o cliente, né? Como você trabalha esses aspectos do audiovisual, da propaganda, até mesmo na televisão? Nós temos sim, né, isso muito ativo. Eu tive que aprender a colocar, inclusive, a minha cara ali, né, porque todo mundo falava isso, né, que você tem que aparecer como, né, a dona, a melhor garota passar. Propaganda, né? Exatamente. Aí sempre tem aquela coisa, o humor, eu tenho uma influência também que vem aqui, faz, às vezes vem um arquiteto também, faz, isso é importantíssimo. Assim, isso não tem como fugir. Eu achava que a gente sozinho poderia fazer, mas não, você tem que ter um bom profissional também que te ajude. Isso aí, dou conselho a todo mundo, as vendas aumentaram depois que eu comecei
a dar mais Essas importância a isso. parcerias. Exatamente. E quando é você mesmo que coloca lá a carinha, como é que funciona? É assim, eu fico muito nervosa, como eu estou agora aqui, né? Mas eu vou, né? Eu tenho que vender, eu tenho que... E sempre dá, assim, os cliques lá maiores, sabe? Porque as pessoas gostam, até porque as pessoas me conhecem, sabe? Que eu Se sou muito identificam também. Isso, eu sou muito comunicativa, mas assim, fora das câmeras. Eu não gosto de fotografia, eu não gosto de filmagem, essas coisas. E eu fazendo, assim, todos sabem o quanto aquilo está me custando. Falando agora do futuro da ABC da Construção, quais são os novos projetos? Existe aí o sonho de uma expansão? Segredo, não posso contar. Mas assim, a gente vai renovar provavelmente o contrato, né? Que vai ser, quando faz 5 anos, a gente tem uma renovação. Aí vem com uma roupagem nova também. Com certeza vai ter muitas novidades aí. Fiquem ligados que tem novidade. Pretende sair de Maricá também ou vai ficar só por aqui mesmo? Não, eu amo Maricá. Maricá é fantástico. Eu acho que já fiz algumas coisas, né, bacana, mas eu tenho assim projetos muito legais e muito maiores, né? Eu acho que a gente tem muito espaço aqui. E eu como moradora, empreendedora, dou emprego ao povo aqui de Maricá também. Eu acho que eu quero também ter o meu espaço, né? A gente tem muitas obras aqui, muita coisa bacana que a gente pode fazer por Maricá e por aqui. Antes mesmo da entrevista, você comentou, né, que a maioria dos seus funcionários você contrata justamente pensando em pessoas que moram na cidade, né? Sim, eu uso o Cine, eu tenho currículos aqui, muitos currículos, e são todos daqui de Maricá. Tânia, para finalizar, para quem quer empreender em Maricá, principalmente no setor do comércio, que conselho você dá? Venha sim. É assim, muita competição, né? É um mercado que as pessoas ficam o tempo todo lutando, né? Mas Maricá ainda dá. O potencial Maricá, é grande, o né? potencial é muito grande. Você sabendo, como eu falei na outra, né? Dei a outra resposta, você tem que ter os seus pés no chão, claro, né? Indo direitinho, né? Pagando todos os impostos, vendo que não é fácil, não é só chegar e abrir qualquer coisa, né? Desde o pequeno ao grande empreendedor, né? Estudar o seu negócio. Tudo, e contar com redes. Nós temos várias redes de apoio aqui em Maricá. Eu mesmo participo da Colmeia também, que eu vi desde o início para mulheres, né? É muito bacana. A gente já tem muitas coisas, a gente tem muito auxílio aqui, né, do Sebrae, né? Você tem como estar fazendo vários cursos, tem várias coisas que você pode estar fazendo para chegar a empreender com sabedoria e com a cabeça bem firme no que você quer. Tânia, obrigado. Foi um prazer conhecer um pouquinho da ABC da Construção, um pouquinho mais da sua bom, história. que bom, Sucesso, boa sorte nas bom. vendas e que cada vez mais aqui o seu negócio cresça e apareça na cidade. Ai, lindo. Eu que agradeço. Eu estou muito honrada de ter aqui a TV Maricá, gente, aqui na minha loja. Honra é nossa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltem sempre. Com certeza. Vamos ao café? Vamos ao café, né? O nosso quadro de cultura de hoje vai falar de um personagem muito relevante para a luta política em nosso país. Ele foi cartunista, jornalista e escritor brasileiro. E para essa conversa, recebemos aqui no nosso estúdio o secretário de Cultura aqui de Maricá, Sadi Bianchi. Sadi, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, É um prazer também estar aqui na TV Maricá com vocês. O prazer é todo nosso, Sadi. E eu fiquei sabendo que você conheceu o Enfio. Conta pra gente como é que foi isso. Sim, o Enfio, que eu considero como um gênio da comunicação brasileira, porque não só atuou na área da linguagem de comunicação, mas também com cinema, etc. Eu conheci na militância política, no início dos anos 80, na fundação do Partido dos Trabalhadores. E o Enfio foi o primeiro núcleo, logo após na formação do partido, nos anos 80, foi o primeiro núcleo de cultura do Partido dos Trabalhadores. Então, o Enfio é uma figura emblemática e a gente conheceu lá. Eu também me formei em jornalismo e o irmão dele, o Betinho Herbert de Souza, foi o paraninfo, então sempre
estive muito perto da família e continuo lá, tanto do terceiro irmão dele, que é o Chico Mário, que é um músico independente também, que teve mesmo fim trágico, como eles, e hoje nós continuamos perto do Ivan, que é filho do Enfio, o Márcio Souza, que é filho do Chico Mário, que são da família, a gente está muito próximo da família sempre, e temos uma referência muito grande à história do Enfio, do Betinho, do Chico Mário, de toda a família. Sérgio, e para as pessoas, né, que não conhecem a história do nosso personagem, fala pra gente então quem foi o Henrique de Souza Filho, o Enfio. Pois é, o Henrique, como eu falei, foi um cara assim, multimídia no país, num período muito forte, principalmente aí da ditadura, escuro da ditadura, e é um cara que transitou tanto não somente aí na questão dos personagens, da linguagem de comunicação, como a gente pode ver, a Graúna, porque os personagens do Enfio, eles não são somente um personagem a mais. Se você pegar a Graúna, ele tem toda uma encenação de um grande ator shakespeariano. Então, a Graúna ali, com 3 tracinhos, o cara conseguiu fazer algo assim genial. O Enfio trabalhou na televisão, né? Fez a TV Homem também, que para se contrapor. Ele foi um dos idealizadores do Pasquim também. Do Pasquim, enfim, tanto nessa linguagem da comunicação, mas no audiovisual. E também fez filmes, né? Então, ironizando, e sempre pela ótica da cultura popular brasileira, que é o único lugar que nós não somos colônia, numa forma sempre de resistência. Quer dizer, os seus personagens, a sua vida, os personagens dele estão em combate. Ele estava permanentemente em combate. Não só em combate, tanto pela questão da militância política, mas também em combate pela vida, porque ele foi acometido, toda a família, por questão de hemofilia, todos adquiriram a AIDS na transfusão de sangue, então eles estavam na batalha pela vida. Eu queria dizer assim, para quem está ouvindo, procurar saber mais a história do Enfio, que é um cara que nunca desistiu da vida, que usou até a sua última gota de sangue para poder resistir a todas as formas de opressão que esse país, ao longo desde o período colonial, tem nos instalado. Então, é uma forma de resistência muito grande. Eu acho que o nome do nosso cinema não poderia ser melhor do que o cinema Cine Enfio. A gente vai chegar nessa pergunta também mais à frente. Mas, sim, era um artista realmente multifacetado e à frente do seu tempo, né? E falando um pouquinho da família, quem foram os irmãos do Enfio? Aí falando do Betinho, falando do Chico Mário. Então, o Herbert de Souza, o Betinho, que é um cara sociólogo e que tem uma vasta obra também de contribuição social, inclusive é o mentor intelectual de um grande movimento do setor de esquerda, que principalmente o governo Lula conseguiu implementar, que é o Fome Zero. Então, o Betinho é percussor nessa área, criou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais, o IBASE, que é um órgão de pesquisa fundamental para a vida da nossa sociedade brasileira, e o outro irmão dele que tinha esse viés também bastante artístico, que era o Chico Mário. O Chico Mário foi um músico independente, também percursor do movimento dos músicos independentes brasileiros, com Antônio Adolfo, com vários outros grandes nomes da música independente. E o Chico Mário tem uma obra fantástica e que pouca conhecida no Brasil como um desses autores independentes. Então, é uma família assim emblemática e muito importante para a vida política, social e cultural brasileira. Sérgio, falando então um pouquinho mais de política, né? Como é que você avalia justamente isso, a contribuição do Enfio para o pensar político do Brasil? Eu diria assim que pensar o Brasil é pensar nesses grandes intérpretes do brasileiros, não só como a gente tem aqui em Maricá, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, esses mais contemporâneos, como Zé de Souza, Djamila Ribeiro, enfim, que reverberam esse pensamento, Caio Prado Júnior, mas também no âmbito da cultura. Então, o Enfio estaria nesse âmbito da política cultural engajada, participativa, como eu falei, como verdadeiros personagens em combate, combatendo. Uma vez até, me parece que perguntaram para ele, não sei se foi na Marília Gabriela, um programa de revista desse TV, perguntaram para ele, o seu personagem é um personagem artístico? Ele falou, é um personagem comunista. Interessante. Então, ele tinha esse viés permanentemente do combate, dos personagens estar na resistência, e aí ele fazia ali
uma coisa com a realidade, né? Essa coisa de ser um realista esperançoso com os personagens, como ele fazia o Fradim, e remetia àqueles movimentos, principalmente do setor de resistência ao período escuro da nossa ditadura. Então, ele é um cara assim, essencial para compreender o Brasil e a resistência brasileira via a política artística, eu diria eu, assim como é Darcy para o campo do pensamento mais sociológico, antropológico brasileiro, o Betinho está para a poesia, está para a prosa para a poesia, como para Caetano Veloso, como estão os dois para a nossa vida artística e antropológica brasileira. E como você acha que seria interessante a gente conseguir apresentar para essa nova geração justamente o Enfio? Como apresentar para essa geração que conhece muito pouco ainda? Eu acho assim que principalmente através dos seus personagens, né? Através da sua produção, porque não se mata uma ideia, não morre, não há morte perante a poesia. Então acho que quando a gente pode mostrar a poesia da produção intelectual de um indivíduo que foi importante para a sociedade, a gente está mostrando caminhos, está abrindo picadas, está apresentando uma possibilidade de luz, de conhecimento, para que a gente possa ter cada vez mais aquele movimento de 1 mais 1 é mais que 2 para mudar a sociedade, para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e, sobretudo, com mais dignidade. Sadi, Maricá fez uma grande homenagem para o Enfio. A gente tem um cinema público municipal que leva o nome dele, o chamado, conhecido Cine Enfio. Qual a importância que você dá da gente ter um cinema com o nome do Enfio? O primeiro é importante dizer assim que eu participo desse processo da mudança de Maricá desde a primeira derrota, não digo nem contra a primeira vitória do Washington Quaquá, que depois veio o Fabiano Hortal. A gente sempre esteve juntos desde o DCE da UF, no movimento há quase 40 anos atrás. Depois a gente veio para cá, as derrotas do Quaquá que sucederam, grandes derrotas, e construíram. Quando o Quaquá ganhou em 2008, as eleições que assumimos em 2009, eu fui o primeiro secretário de Cultura do Quaquá, que hoje sou secretário de Cultura e das Utopias, que mudou. Nós sempre tivemos como as utopias como um marco, um desafio a caminhar em direção a ela. E aí, aquele espaço onde é hoje o Cine Enfio, ele era um espaço do Detran, onde os veículos iam lá para serem avaliados. Falei para o Quaquá, nessa conversa com o Quaquá, a gente entendeu que ali deveria ser um grande complexo cultural da cidade. Que é bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade, o coração da vila de Santa Maria, de Maricá, né, que deu origem ao nosso povoado, bem no coração. A gente falei com o Quaquá, isso aqui tem que ser um centro cultural, nunca um Detran. Detran tem que ficar lá fora. E vamos colocar ali. E aí a gente, mesmo fizemos o primeiro projeto ainda para o espaço e já colocamos que ali seria o Cine Teatro Enfio. Não deu para fazer o teatro em função da construção. No início até funcionou como teatro, né? Recebeu peças, festivais. Sim, funcionou como um bom período. Então o cinema surgiu logo depois. Eu fiquei 1 ano na secretaria, fui para o Ministério da Cultura. Quando eu voltei 10 anos depois, eu encontrei o espaço já construído, no espaço que a gente tinha idealizado para ser cinema, só que estava um caixote que não tinha condições ainda acústica muito forte para a questão de ter um anfiteatro, contemplar tanto o teatro, mesmo acontecendo algumas peças ali e tal, já tinham acontecido, e a gente fez a opção, então, para poder inaugurar como cinema. Consolidar mesmo. Consolidar como um cinema mesmo, Cine Enfio, consolidar como cinema. E foi isso, aí inauguramos lá nesse período, então, aí perto da pandemia, e depois o cinema começou a ganhar essa dimensão que é hoje. E aí eu diria para você que Maricá é uma das raras cidades brasileiras, dos 5.740 municípios, que nós temos cinema público gratuito. Porque algumas cidades, 7% da cidade brasileira tem cinema, é muito pouco. Mas dessas 7, nem todos, ou raríssimos, ou quase nenhum, é gratuito, como cinema do porte do Enfio. Seria talvez quase que uma... E que traz produções locais, nacionais, internacionais, e converge muito com a ideia até do próprio Enfio, né? Leva o nome dele e leva cultura gratuitamente para todo mundo. Sim, para quem quiser. Exato, é 100% gratuito. Temos o projeto Escola, que é muito interessante, o Cine Escola, que os nossos alunos vão para lá, para o cinema, para assistir os filmes das escolas, da rede municipal, passamos filmes. Nós vamos, há pouco, avançar com
pipoca, guaraná, aula de história Muito e bom. filme, e aí vai ampliar essa questão de não só o filme, cultura e lazer no mesmo cultura, lugar, né? lazer, colocando as crianças em contato com o cinema, porque tem muitos professores ainda que nunca foram ao cinema, porque o cinema teve um período auge de casas de espetáculo de rua, depois sumiram, viraram só em shoppings e grandes centros, tem, como eu falei, de 5.740 municípios, só 7% tem cinema. Então, tem muitas cidades no Brasil, no interior, que não tem cinema. As pessoas nunca foram ao cinema ainda. Então, em Maricá é diferente. E o Cinefil, como você falou, muito bom, ele tem uma programação muito diversa hoje. Hoje você pode ver o ganhador do filme do Oscar, por exemplo, a Nora, está passando lá. Você pode ver o filme brasileiro com o maior destaque que tem em relação com o Enfio na questão política, que é o Ainda Estou Aqui, que traz a memória. E já aconteceram várias sessões, na verdade. Várias sessões, todas lotadas, sempre cheio, o público pedindo para passar mais. E é um filme que tem tudo a ver com o Enfio, porque ele traz a memória daquilo que a sociedade quer esquecer, que é a ditadura e tal. Então, é uma espécie de reparação histórica, então, passar o Ainda Estou Aqui. Mas tem também filme de arte. Esse mês de aniversário de março é aniversário do Glauber Rocha, um dos maiores, se não o maior cineasta nosso do cinema novo. Então passou Terra em Transe, passou Deus e o Diabo na Terra do Sol, passa filme cults, passa filme de lançamento e passa filmes também comerciais. Então nós temos para todos os gostos da cidade. Então, desde de cine-escola, cinema infantil. Então o Cinema em Fio é um equipamento muito importante para a cidade. Sem falar que é charmoso pra caramba, né? Porque ele tem todo um design que remete à estrutura do cinema antigo, né? A fachada dele é muito bonita. Isso, e ele utiliza ali o chapéu do personagem, do nosso... É todo decorado, então, nesse sentido. E aí eu acho que o Moisés Forte, que fez essa decoração, foi muito feliz, porque personalizou o Enfio no período daquele tipo de cinema que a garotada gosta de chamar de retrô, né? Retrô, e aí eu que sou um pouquinho mais velho, mas faz sentido essa coisa de você voltar àquele período, principalmente no Rio de Janeiro, mesmo, que era o auge ali, a Cinelândia, o Rio Antigo, o auge da Cinelândia, né? A nossa Broadway carioca e brasileira. Eu acho que onde está o Enfio hoje pode ser a nossa Broadway. A gente pode fechar aquela rua, já dando uma ideia para o nosso prefeito, fazer ali um grande calçadão. Já é um projeto aí começando. Então, muito bacana. Isso bem que você citou. E aproveitando em projetos, você hoje está à frente da Secretaria de Cultura e das Utopias, né? Uhum. E eu sempre falo que Maricá é a cidade das utopias, mas utopias que podem ser realizadas, concretizadas. Fala um pouco para a gente dos projetos, então, da cultura. Além do Enfio, outros projetos que a cultura deve trazer aí para 2025? Nós temos alguns projetos que já existem, porque já vem acontecendo desde do período da segunda minha gestão de secretário, a gente criou o Maricá das Artes, que é um projeto de oficinas, tem mais de 30 e poucas oficinas de artista da linguagem artística para a cidade, que eu costumo chamar que é uma moeda social da cultura, o Maricá das Artes, porque hoje nós temos gente no balé, egresso do nosso Maricá das Artes, no Balé de Cuba, nós temos na Unirio, nós temos em várias instituições e âmbitos artísticos, egresso dos nossos alunos do Maricá das Artes. Nós temos também o Programa de Arte e Cultura, em editais, que foi criado na minha gestão, inclusive pela gente mesmo, tive essa ideia, levei para o prefeito Fabiano Horta, que enviou à Câmara e criou a primeira lei de incentivo à cultura da cidade. Em mais de 200 anos, a Secretaria e nem a cidade tinham um projeto de incentivo à cultura. Então, esses são projetos de continuidade que nós temos. Lá, além de todos os selos, Maricá Musical, Maricá em Dança, enfim. Mas nós vamos fazer o Festival Internacional da Dança com Débora Coker agora em maio. Nós vamos fazer o Festival Internacional da Poesia, que já temos patrocínio da Petrobras, que pela primeira vez um festival da poesia ganha o nome de internacional e será por Maricá. Nós estamos estamos agora legitimando a primeira universidade do Carnaval do mundo, que é a Universidade Livre do Carnaval de Maricá. Estamos também já em processo de criação da parte documental da Universidade do Funk e das Artes Urbanas, também. Enfim, e temos o projeto de trazer para aniversário da nossa padroeira, a Nossa Senhora do Amparo, a exposição internacional, a primeira vez no Brasil, da Capela Sistina.
Então, é uma empresa... Então, o que não falta são projetos e coisas boas para acontecer em 2025, né? Muitos projetos. Também queremos discutir e colocar os artistas no orçamento, a população, fazendo as escutas da Secretaria do Gabinete Itinerante de ponta a ponta. Vamos começar nesse sábado, agora já por Ponta Negra, com o som de ponta. Temos os pontos de cultura, que é uma forma de compartilhar a gestão pública com a sociedade civil organizada, com alguns setores, principalmente de pontos onde trabalha-se oficina, capacitação profissional. Então, nós estamos com um forte contexto e mais, só para completar, nós estamos trazendo as obras do Oscar Niemeyer, junto com o prefeito e várias outras secretarias articuladas. São 10 obras do Oscar Niemeyer, que é o Teatro Municipal, é aquário, é estádio de futebol para o pessoal do esporte, aí o time que está na primeira divisão, enfim, nós estamos botando a cidade no mapa internacional da cultura e, com certeza, boas coisas ainda virão por aí durante essa gestão do nosso prefeito Coquá. Maravilha, já há algum tempo mesmo que Maricá respira de fato cultura. Sadi, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas para terminar com chave de ouro, então deixa um recado tanto para as pessoas de Maricá, para a população, para consumir cada vez mais cultura, mas também para os nossos artistas. Um recado aí inspirador para toda a população e os artistas de Maricá. Não, queria dizer para a classe artística, especialmente que acredita na gestão do Coquá, na nossa gestão, é que cada vez mais nós vamos estar fazendo a geração de renda, a inclusão social e democratizando a cultura de ponta a ponta. Queria lembrar que, já que a poesia é a mãe das artes, lembrar de Mário Quintana, que dizia que fora da poesia não há salvação. Então, a poesia como metáfora de conhecimento, ou a gente se muda para a arte como instrumento de transformação social, que é simbolicamente representado na poética, na poesia, que está em todas as outras artes, ou então a gente não vai ter salvação. E eu acho que Maricá vai ter muita salvação e vai caminhar não só em direção à utopia, mas vai trazer a utopia do horizonte para a realidade social maricaense, que é o que nós mais esperamos e que vamos, juntos com os artistas, o povo da cidade, construir essa cultura que todos nós e toda a população merece. Então, muito obrigado aí pelo... A gente que agradece, Agi. Obrigado. E a TV Maricá, o Revista Maricá, está sempre de portas abertas. Venha sempre que puder. Queria mandar uma saudação para todo o povo de Maricá, em especial para a minha equipe, que está sempre junto lá na Secretaria de Cultura. A gente está sempre à disposição, de porta aberta, e agora, mais ainda, vamos estar com um gabinete itinerante, indo ao encontro que, como diz Fernando Brant e Milton Nascimento, todo artista e aí todo gestor público, então, parafraseando, tem que ir onde o povo está. Maravilha. Obrigado. Obrigado, muito bom. Muito bom. Prazer. Foi ótimo. No quadro de arquitetura de hoje, vamos conhecer a encantadora Capela Nossa Senhora das Graças, localizada aqui em Ponta Negra. A história desta capela é bem interessante. Tudo começou em 1966, quando o capitão José Caetano de Oliveira enfrentou uma pane em seu avião e precisou fazer um pouso forçado próximo à orla de Ponta Negra. Felizmente, ele sofreu apenas ferimentos leves. Grato pelo livramento, o capitão fez uma promessa: construiria uma capela em homenagem a Nossa Senhora das Graças. Assim, no dia 27 de novembro de 1966, data dedicada à santa, a capela foi inaugurada com a presença de Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior. Além de sua história singular, a Capela Nossa Senhora das Graças destaca-se por elementos arquitetônicos que refletem a devoção e a cultura local. O altar-mor é adornado com uma imagem de Nossa Senhora das Graças, transmitindo serenidade aos fiéis. A fachada simples e acolhedora, com uma pequena torre sineira, complementa o conjunto arquitetônico, integrando-se harmoniosamente
a paisagem praiana de Ponta Negra. Estes detalhes conferem à capela um charme especial, que torna um símbolo de fé e resistência da comunidade. Um detalhe curioso é que a capela foi edificada no formato de uma aeronave, simbolizando o avião do capitão. Além disso, os relógios da igreja estão permanentemente marcando 18 horas e 12 minutos, horário exato do acidente aéreo. Situada na Praça Nossa Senhora das Graças, sem número, no centro de Ponta Negra, a capela se tornou um marco histórico e um ponto de referência importante para os turistas que visitam a região. A Capela Nossa Senhora das Graças é um exemplo de como a fé e a gratidão podem se transformar em um legado arquitetônico e cultural para uma comunidade. Se você ainda não conhece esse encantador ponto turístico de Maricá, vale a pena a visita e apreciar sua história e beleza singular. E aí, gostou do quadro de hoje? Então deixe seu comentário e não esqueça de dar a sua opinião. Aproveita e já se inscreve no canal da TV Maricá para acompanhar mais conteúdos como esse. Até a próxima! No quadro de saúde de hoje, vamos falar sobre uma técnica que tem ajudado muitas pessoas a melhorar a postura, aliviar dores e recuperar a qualidade de vida, o RPG, ou Reeducação Postural Global. Para explicar como essa abordagem funciona e quais são seus benefícios, recebemos a fisioterapeuta Márcia de Souza, profissional com diversas especializações na área, incluindo o RPG. Boa tarde, Márcia. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bom? É um prazer ter você aqui. Obrigada. Já fala pra gente como é que são as complicações que podem ocorrer devido a uma postura. Se você está com uma postura errada, você sobrecarrega articulações, como quadril, joelho, tornozelo. Com isso, você vai formar várias tendinites, várias bursites. Isso ao longo da vida, Isso né, ao longo da vida. Por um sapato inadequado, uma postura no trabalho errado. Isso vai levando... Vou até me ajeitar aqui. É melhor para evitar. E dentro da diversidade de tratamentos, o RPG tem um destaque especial. Quem foi o inventor dessa técnica? Então, o inventor dessa técnica foi um fisioterapeuta francês, Dr. Philippe Souchard. Ele criou uma abordagem, tá, com técnicas, colocando o ser humano, né, o paciente, numa postura estática. Com isso, ele começou a observar que ativava os músculos, com essa ativação alinhava a coluna e provocava o alívio da dor. Então, com isso, ele começou a observar, ele fez um campo de pesquisa e observou uma melhora devido a essa postura estática. O RPG ele sofreu, né, algumas adaptações, foi criado o RPM. Qual é a diferença entre o RPG e o RPM, Márcia? Então, o RPG é uma reeducação postural global. Nós vamos tratar o paciente num todo. Nós vamos tratar músculos, tendões, inclusive articulações e a coluna vertebral. Já o RPM, ele é mais específico. Ele é mais ligado a técnicas para ajustar a coluna, que está mais ligado à quiropraxia. Então, ao invés de um paciente chega com uma dor, uma lombalgia, ele está ali sofrendo, o RPG ele vai tratar não só a lombar, trata a cervical, trata a torácica, trata a lombar, trata membros inferiores quanto membros superiores. Já o RPM não, ele vai fazer um ajuste. Vulgarmente a gente chama de o instalar, mas não é instalar. A gente solta bolhas dessas articulações que vão proporcionar o alívio da dor. E qual é a importância da respiração durante o tratamento do RPG? A respiração é muito importante para tudo. Tudo na nossa vida é importante. Por quê? A respiração ela vai promover um relaxamento muscular. Você trabalhando ali a respiração, até tanto que na yoga, no RPG, até inclusive na fisioterapia, associado com a respiração, ela ajuda bastante aquele alívio daquele quadro álgico de dor. E conta pra gente, com 20 anos aí de experiência, né, você acompanha essa evolução tecnológica dos laptops, smartphones, e como é que foi nas salas, como é que isso se traduziu nas salas de RPG? Aumentou muito o índice dessa garotada, né? Adolescentes, crianças,
devido a esse vício, né, de telefone. Aumentou muito da questão também, né, que a gente veio da Covid, assim, né, os trabalhadores, os funcionários, eles tinham que trabalhar de casa. Então, assim, trabalhava em casa, não observava que uma cadeira adequada, um alinhamento do computador na linha da altura dos olhos. Então, isso foi levando. E dali foi acarretando muitas lesões. Você citou aí crianças. Há uma diferença do tratamento de RPG para adultos e Não, crianças? não. É a mesma coisa. A gente pega pesado. Tanto criança quanto adulto. E entender a cadeia cruzada é importante para um diagnóstico assertivo no RPG? Sim, porque a cadeia cruzada, ela vai ativar os músculos. No RPG, a gente até tem uma questão, uns falam que sim, outros falam que não. Ao meu ver, sim, a gente trabalha sim um fortalecimento muscular. Hoje, para você colocar um paciente numa postura, você precisa ter um abdômen forte. O abdômen é a casa do nosso corpo. Então, ele precisa estar forte justamente para sustentar a parte posterior do nosso corpo. E como na prática você utiliza a cadeia cruzada no tratamento? Pedindo sempre o paciente para trabalhar o fortalecimento. Sempre ativando, né, músculos como do abdominal, de parte posterior, tanto que eu sempre oriento os meus pacientes a fazer uma atividade física, que isso vai ajudar bastante, que o RPG ele melhora, mas ele precisa também da ajuda de outras atividades físicas. Existe o RPG preventivo? Não, não existe assim. Ele realmente é para cuidar o que já existe, Isso, né? Você pode orientar o paciente, assim, eu ensino, até eu brinco que os pacientes me levam para casa, levam a minha mão para casa. Porque o RPG, a gente coloca na postura e aquele toque naquele músculo, a gente chama ele. Ó, você tem que ficar retinho, você tem que ficar ali. Você ativa aquele músculo. Chama ele para trabalhar. Eu sempre falo assim com meus pacientes, você chama ele para trabalhar. Que com isso, ele com músculo forte, ele vai alinhar a coluna. E como é o passo a passo de uma sessão? Eu cheguei agora no seu consultório, como é que vai ser essa técnica vai ser aplicada em mim, por exemplo? Assim, eu faço tudo, tá? Eu misturo tudo. Depende muito de como o paciente chega. Se o paciente ele chega muito tensionado, eu faço uma liberação miofascial, eu uso uma ventosa terapia, que é excelente para a parte muscular. A gente melhora ali, ativa aquela musculação, aquela musculatura daquela área que a gente quer ser trabalhada, principalmente Cada caso é um caso, né? cada caso é um caso, de uma parte posterior. Então, dali você libera, distensiona aquela musculatura, depois você faz um alongamento e no final você coloca na postura. Por quê? Dali, tanto que depois do RPG você não pode fazer uma atividade física, porque fica aquela informação naquele corpo. Tem que ter um período de descanso. Tem que ter um período de descanso. Eu sei que deve variar bastante, mas qual é o tempo médio de recuperação de um paciente? Isso é muito difícil da gente responder, porque depende muito da gravidade, tá? Da lesão. Hoje a gente tem protusões discais, que é o início de uma hérnia de disco, já tem uma hérnia de disco, fator idade também. Um jovem, com certeza, a gente consegue reabilitar em menos tempo do que um idoso. E o principal é o comprometimento do paciente. Mas há um acompanhamento da recuperação assim por etapas, por exemplo? Sim, sim. Nas 2 primeiras semanas ele já consegue já ver um resultado. Efetuando direitinho ali a técnica, ele já consegue ver, ele já consegue ter mais prazer até de ir ao tratamento, ao espaço, para poder finalizar o seu tratamento, a sua Porque ele já percebe reabilitação. uma evolução, Ele né? já consegue ver a Mas há evolução. casos que o RPG, por exemplo, ele é para a vida toda? Não, para a vida toda não. Por quê? A gente precisa da ajuda, como eu tinha te falado, de um fortalecimento. A gente precisa de uma atividade física. Que o RPG, ele ativa, mas ele não é igual um exercício numa academia, como num pilates. Então, assim, a gente tem fases na terapia do RPG e a parte de fortalecimento ela é mínima. Então, eu preciso de uma ajuda de um educador físico ou de um fisioterapeuta no pilates para poder me ajudar e a gente conseguir fortalecer essa musculatura. É um trabalho em conjunto, Um né? trabalho em conjunto. Falando um pouco agora de alimentação, existem alimentos que ajudam na saúde da coluna vertebral? Sim, existe. Nós temos alimentos ricos, né, em cálcio,
em vitamina D, magnésio e ômega 3. Esses são assim os principais. A gente tem a B12, hoje a gente está usando muito B12 até para aliviar dores, associando, né, com tratamento para quadro álgico, para dor. Então, assim, é muito importante, sim, o paciente ajudar com a alimentação. Ter uma boa alimentação ter uma também, boa né? alimentação. E a falta de massa muscular, ela acarreta alguns desequilíbrios no corpo. Fala um pouco para a gente sobre isso, da importância da musculação no fortalecimento também da coluna vertebral. O principal é diminuir a carga que aquele desalinhamento, aquela coluna desalinhada está provocando. Então, a gente tem que tirar essa pressão. Porque se o músculo está fraco, a articulação ela trabalha muito mais. Então, você não vai conseguir melhorar um paciente com músculo fraco, né? As fibras musculares, elas ficam dançando ali. A coluna não está protegida, né? Ela não está protegida e ela não está ali preparada para aquele movimento, que é do nosso dia a dia. Nosso papo está chegando ao fim, né? Mas queria que você deixasse aí um convite para o pessoal que está assistindo a gente, da possibilidade de iniciar um tratamento de RPG. Faça esse convite, Sim, por eu quero favor. convidar vocês para conhecer lá o meu espaço, tá? Para conhecer essa técnica, que ela é fantástica. Não tem dor, o paciente não sente dor. Eu sou um pouquinho brava, mas dá tudo certo. E é Você pra vai todas as idades, ir né, para Márcia? todas as idades e vocês vão gostar, com certeza. Maravilha. Tá Obrigado, foi um bom? prazer. Até Prazer. uma próxima oportunidade. Obrigada. Hoje vamos falar sobre um projeto inspirador que está transformando vidas em Maricá. O programa Educação de Idosos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, oferece a chance para pessoas acima de 60 anos concluírem o ensino fundamental, promovendo inclusão e cidadania. Para entender melhor essa iniciativa, recebemos aqui no nosso estúdio a gerente de ensino de idosos, Adriana Ribeiro dos Santos. Seja bem-vinda, Adriana. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Fico muito feliz em estar aqui, divulgando algo que eu acredito bastante e tendo a alegria de poder oportunizar a essa pessoa idosa que já passou por tantos percalços a retomar os bancos escolares, a retomar os seus sonhos e a construir uma perspectiva de futuro melhor. Adriana, e como surgiu a ideia de criar esse programa, então, pensando na pessoa idosa? Eu comecei, né, ano retrasado, com a gerência de EJA, né, as escolas noturnas, as escolas regulares em horário noturno, e eu fui fazer uma das visitas e vi uma senhorinha, 76 anos, assistindo aula de matemática no meio da juventude. Barulhentos, tumultuados, e ela ali sentada tentando se concentrar ao máximo. E aí, quando eu me aproximei e perguntei como é que era estudar naquela realidade, ela falou assim, minha filha, é difícil, né? Porque eu escuto pouco e tal. E aí eu saí dali com aquela vontade de fazer mais, né? Perguntei para ela se ela poderia estudar no horário diurno, e ela disse que sim. E aí eu levei essa demanda para o nosso hoje secretário Rodrigo Moura, antes era só sub, e eu falei, Rodrigo, vamos pensar em fazer uma escola diurna para atender esse público? E ele falou, vamos tentar, veja se tem condições. E aí eu fui procurar no foco, né? Em loco. Procurei a Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, dialoguei então com o secretário Tatai, e aí falei para ele do interesse da gente estar fazendo uma escola para essa clientela, e ele entendeu, cedeu um espaço para a gente começou com um plano piloto. Na primeira semana a gente tinha 15 alunos, na segunda a gente já tinha 30, Nossa, e hoje nós temos 120. que maneiro. E aí surgiu a Escola de Idosos. Adriana, e qual é o perfil desse aluno, dessa pessoa que busca esse projeto? A gente não tem um perfil específico, não. Ultimamente, a gente tem as estatísticas que comprovam o aumento da população idosa, né? Infelizmente, até uma estatística muito cruel, porque antigamente a gente tinha maior número de jovens, né, e adolescentes no Brasil. Hoje nós temos um crescimento de pessoas idosas, porque os adolescentes, a gente tem uma estatística de acidente, enfim, e acabam, né, morrendo antes do tempo. E aí a gente percebe esse crescimento na cidade de Maricá. Hoje a cidade de Maricá, por conta de todos os nossos projetos sociais, é uma cidade que a qualidade de vida é considerada uma das melhores, né? Antigamente era Niterói, que era a cidade que tinham mais pessoas idosas. Hoje não, hoje a gente tem Maricá,
uma orla maravilhosa, Itaipuaçu, Barra, Araçatiba, as lagoas, todo revitalizado, e aí as pessoas acabam vindo morar aqui por conta disso. Os E- nossos idosos que já nasceram aqui e as pessoas que vêm de fora E as também, pessoas né? que vêm de fora. E aí eles começam a entender que o idoso não é mais aquela pessoa que fica em casa sentadinho no sofá fazendo crochê ou esperando a vida esvair. Não, eles têm vontade, eles têm desejos, eles têm motivações, eles querem estar no mercado de trabalho, eles querem estar inteirados disso. E a escola começou muito nessa perspectiva, de dar oportunidade. E a nossa clientela, a grande maioria, não teve oportunidade de estudar na idade certa. Então, a gente tem um perfil muito direcionado. São, a maioria, mulheres que foram casadas, algumas viúvas, E que por vários motivos não puderam estudar mais não cedo, né? puderam estudar e criaram seus filhos e tiveram que trabalhar para sustentar a família. Priorizaram a família, né? Exatamente. E agora elas estão retomando a escola. E a metodologia de ensino é diferente para a pessoa idosa? Qual é a metodologia que a gente utiliza para... A gente está até reformulando a nossa matriz curricular, porque a gente segue o currículo da EJA, né? Conteúdo, carga horária, tudo igual à educação de jovens e adultos. Mas a gente está aprimorando isso porque a ideia é que a escola de idosos seja uma escola em tempo integral. Então, a gente vai ter idiomas, a gente vai ter Inglaterra, né? A gente está trabalhando na perspectiva de interfronteiras, então vai ser Brasil e Inglaterra. Nos dois polos que já existem, a gente está aí na perspectiva de criar mais 2 polos, e aí a gente vai tentar ver uma interfronteira com outro país que seja de referência. Então, elas trabalham idiomas, arte, a parte corporal, e a gente está tendo parcerias de outros segmentos e de outros setores, né? Inclusive de outras secretarias do nosso município mesmo. E na sua percepção, quais são os maiores desafios dessas pessoas que estão retornando agora a estudar? Foram 3 etapas, né? A primeira etapa, a aceitação da família. Muitas foram desencorajadas. Não apoiaram de início? As falas são: mãe, vai estudar, vai perder tempo. Pra quê? Pra quê? Porque eu falei isso numa reunião que a gente teve esses dias. Falei, o homem idoso, a gente percebe que ele vai parar nos asilos. Porque dentro de casa ele não tem muita utilidade. Não sabe lavar, não sabe. É muito trabalhoso É um cuidar adulto de não uma pessoa funcional, né? idosa. Então, Exatamente, é muito trabalhoso cuidar de uma pessoa idosa. Já a mulher, ela ainda tem uma funcionalidade. Ela cuida do neto, ela consegue fazer uma comida, ela consegue. E aí, o trabalho doméstico ainda está preso ao feminino, né? ao feminino. E aí, por conta disso, a gente acaba vendo que as mulheres buscaram a escola primeiro que os homens. Hoje, nos 2 polos, a gente tem 4 alunos homens só. A E grande todas as maioria outras são mulheres. mulheres. E de que forma a valorização das histórias e experiência dos alunos impactam na forma de ensino e aprendizado deles? De todas as formas. As A histórias, bagagem que eles trazem de as casa. histórias de vida são maravilhosas, né? Elas costumam relatar muito toda a parte da história mesmo, da história da formação da humanidade, da história da chegada delas a Maricá, de como que foi construir a família, e tudo muito enfático com a questão do machismo instituído, né? E a gente pega essas histórias, e essas histórias elas podem ser recontadas e reproduzidas de uma forma mais enfática. Nós tivemos uma participação da nossa aluna Olga. Olga é uma das primeiras alunas do centro, do Polo do Centro. Olga tem 84 anos, fez uma cirurgia cardíaca no final do ano, precisou colocar um marca-passo, e Olga criou todos os seus filhos e ajuda na criação dos netos até hoje, passou por esse enfrentamento, passou por uma vida difícil, e Olga foi à faculdade ano passado dar uma palestra para as alunas do direito sobre o direito da mulher e Que como é que foi maravilhoso para isso. ela ter o direito de estudar negado. E ela deu conselho e foi lindo. E a gente está agora nessa proposta de voltar com eles também em alguns cursos para eles falarem a respeito da experiência de vida deles. Você chegou a falar quantos alunos hoje o projeto abraça? 120. Desses 120, quantos são homens e quantos são mulheres? 4 homens. E todo o restante são mulheres, né? O projeto conta com a participação de outras secretarias, de outras parcerias. Como funciona essa integração da educação com as outras secretarias? Você citou a Secretaria da Pessoa Idosa,
Quais são A gente tem, como a funciona? gente tem, a gente participou de vários projetos, Cozinha Criativa, Procon, a gente, inclusive amanhã, a gente tem aula inaugural do Procon Sênior no polo de Itaipuaçu, onde eles aprendem sobre prevenção de golpes, como as leis que garantem a integridade deles, a questão dos golpes, enfim. E a gente teve o Cozinha Criativa, que é um programa ligado a, se não me engano agora, acho que ele está na Secretaria da Mulher, Cozinha Criativa. A gente tem a parceria com a parte da Seguridade Social, o próprio Sindicato do Professor, a gente já fez algumas atividades lá com elas, da parte legal. A gente tem o Grêmio Estudantil, do Polo do Centro, a gente já tem 2 alunos, representantes do Grêmio. O Polo de Itaipuaçu a gente está tirando agora, porque a gente quer que essa aluna, que esse aluno, seja integrado aos alunos que a gente tem na rede, independente da idade. Então, quando a gente tem reunião de Grêmio Estudantil, a gente leva as nossas alunas idosas e é um sucesso, porque elas estão ali mostrando que nunca é tarde. E são, então, 2 polos, um no centro e um em E outro Itaipuaçu. Itaipuaçu. Esses 2 polos, eles facilitam essa acessibilidade dos alunos? Há projetos aí para que tenha mais polos, para atender mais o município? Sim, sim. O de Itaipuaçu, a gente tem uma fila de espera de vagas. A gente está aguardando. Ou seja, tem pessoas querendo entrar. Tem mais pessoas. A gente está aguardando porque a gente vai para um espaço próprio. Hoje a gente está agregado na Escola Maria Cristina, numa salinha, mas a gente está aguardando porque a gente vai para o nosso prédio, onde a gente vai ter as atividades diretas para eles. A gente pretende estender essa educação de idosos também no turno à noite, para quem não conseguir estudar durante o dia, possa estudar à noite, sendo dentro dessa proposta de educação de idosos. A gente tem no Polo Centro a perspectiva de ir logo em breve para uma casa também, que está sendo providenciada para a gente. Eu acredito que até final do mês que vem a gente já esteja nessa casa. E a gente tem aí agora um estudo já com avaliação e já com uma série de possibilidades, porque a gente vai entrar no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu e Minha Casa Minha Vida de Noã. Adriana, e além da educação formal, você até citou já alguns, mas quais são outros serviços que são oferecidos também a esses alunos? A gente trabalha com tecnologia, dentro da proposta da Secretaria de Educação Interfronteira, toda a parte diversificada a gente tem, artes, e agora a gente, com essa parceria com o mundo acadêmico, a gente está tendo projetos de pesquisa, de curso de especialização, onde os alunos estão vindo aplicar essas pesquisas com nossos alunos. Pesquisas do Alzheimer, como trabalhar a demência, como trabalhar a questão física, motora, alimentação saudável, farmácia. E como você percebe o impacto do projeto na autoestima e na qualidade de vida dos alunos? Total. Se você avistar uma aluna vestidinha de uniforme pela cidade, você já percebe no andar como que elas estão bem. E te digo mais. Ou seja, mudou até a forma de andar, né? Mudou. Autoestima lá em cima, Lá sorriso. em cima, por Ivete, autoestima lá em cima. Elas estão muito felizes. E aquela preocupação da família e aquela desmotivação também a gente já conseguiu transformar. Hoje a gente tem filhos e netos que vêm agradecer, porque algumas mães já estavam num quadro depressivo, já não participavam mais do convívio familiar, já não almoçavam junto, não tinha aquela coisa de estar domingo junto com os netos, e agora não, elas estão ali falando da escola, do que estão aprendendo. Então a família que antes não apoiava, agora agradece, na verdade, né? Agradece, e a gente começa um movimento de levar essa família também para esse universo de escolas de idosos. Então a gente começa também atendendo com um projeto Família na Escola, onde os filhos vão acompanhar o que as mães estão estudando. E você acha que o programa ele estimula, por exemplo, o protagonismo da pessoa idosa na sociedade? Claro, claro. A gente, mercado de trabalho, empreendedorismo, os direitos da pessoa idosa, como eles se posicionam. Hoje, elas sabem se colocar, tá numa fila, por que elas têm preferência na fila? Estão bem orientadas. Estão empoderadas, né? Empoderadíssimas. E existe alguma história marcante, alguma situação interessante que você possa dividir com a gente? Muitas, muitas. A gente tem Dona Dalva, que é portadora de deficiência, que se dedicou a criar seus filhos, a criar o seu neto, que também é portador de deficiência.
e que ela vai para a escola com toda a sua dificuldade motora todos os dias e muito feliz em estar na escola e que faz parte do Grêmio Estudantil, que gosta muito de falar sobre essa experiência e que está escrevendo cada texto emocionante aí, que a gente pretende juntar todas essas escritas e produzir um livro com as histórias dos nossos alunos da Escola de Idosos. Que maravilha. Nosso bate-papo está chegando ao fim, Que pena! mas fala aí pra gente, para quem está vendo a gente, quem quiser participar, como é que faz, quais são os próximos passos do projeto? Dá esse spoiler aí pra gente. A gente está credenciado hoje no Matrícula Inteligente, pela Secretaria de Educação, o período de inscrição de matrícula é igual a todos os alunos da rede, todos os direitos que os nossos alunos da rede têm, eles também têm, eles recebem uniforme, merenda, material escolar, o ônibus escolar para fazer as nossas idas e vindas, acesso à cultura, a gente vai para teatro, a gente vai para eventos. Então, você que está em casa, vem para cá, vem estudar com a gente, vem mudar a sua vida, vem estar entre pessoas iguais, conversar com as suas amigas, sair daquele quadro depressivo onde ninguém para te ouvir. Lá na escola a gente tem muita gente para te escutar. Vem com a gente. Nunca é tarde para aprender, né, Adriana? Nunca é tarde para aprender. Obrigado, sucesso aí. Eu que agradeço. E que o projeto continue transformando vidas. Obrigada. O verão chegou ao fim, mas o ano está só começando e as temperaturas ainda continuam altas. A gente sabe que essa transição de estação pode ser um desafio na hora de escolher o look ideal. E para nos ajudar a entender as tendências da moda feminina para 2025, trazendo dicas de estilo e conforto, ninguém melhor que ela, nossa especialista em moda, Ju Andrade. Seja bem-vinda, Ju, boa tarde. Boa tarde, Paulo. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é sempre nosso. Ju, 2025 está aí com tudo, a gente sabe dos desafios, mas conta pra gente, quais são as tendências aí para 2025 que vai ajudar nessa transição verão-outono? Assim, quando a gente sai, eu acho que a transição do verão para o outono, eu acho que ela é a mais brusca de todas, né? Porque você sai de dias muito quentes e aí chega no outono, tem manhãs e tardes quentes e o fim da tarde e a noite mais gelada. Então a gente precisa se preparar para um fim de tarde, para um fim de dia mais frio, às vezes um pouquinho mais gelado, que pede um casaquinho, pede alguma coisa para você colocar por cima, uma echarpe, um chale. E o verão, a gente veio com um verão muito quente, realmente muito quente. E ainda está um pouquinho. Ainda tá. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, acaba tendo que tomar um leve cuidado na hora de escolher as roupas, escolher o look certo, pensando sempre, como a gente toda vez fala, de para onde você vai, o que você vai fazer ao longo do dia, para acabar não errando. Mas eu acho que é a transição mais difícil de todo o tempo aí do ano que a gente tem, de todas as ideias que a gente pode ter, de que look montar, o que a gente pega no guarda-roupa. Eu acho que da estação do verão para o outono, eu acho que é a mais difícil de transicionar. Ju, e quem ainda quer manter um pouquinho do frescor do verão, mas já quer acrescentar alguns elementos outonais, quais são as melhores combinações para a estação? Então, eu trouxe algumas opções, a gente pode manter, vocês vão ver vivos aí o monocromático, a gente vai falar sobre cores ainda, mas dentro das opções que eu estou trazendo, vocês vão enxergar que muitos dos looks, eles estão aí monocromáticos, porque vai continuar nessa tendência. Foi uma opção que veio pra gente, que as mulheres agarraram de fato e funciona. Mas nesse primeiro momento, onde os dias ainda estão quentes e mais para o fim do dia que começa a esfriar, podem arriscar em usar, como eu trouxe ali, uma bermuda mais comprida. Uma terceira peça é sempre uma boa opção, um blazer, um chale, um echarpe, um macacão, calças um pouco mais leves, porque você pode sentir um frio, então calças que têm um tecido mais leve, roupas que são mais leves, que você consegue usar ainda em dias quentes, mas que no fim do dia ela vai te proteger caso você possa sentir frio. Eu acho que as melhores opções são essas. Tecidos finos, leves, que eles vão te proteger apenas, eles não vão te esquentar, vão apenas proteger o corpo mesmo. Ju, e as cores mais vibrantes foram a sensação do verão. Elas continuam em alta ou com a nova estação vem aí uma nova paleta de cores? Não, a gente de fato vai começar a ver as cores mais frias. O outono ele já traz um pouco aí do que a gente está preparando para o inverno, então já estava todo mundo nessa esperança do marrom ser o novo preto. Então, de fato, é isso que vai acabar acontecendo.
Vocês vão começar a ver as vitrines com tons mais escuros, marrom, o bordô, o vinho, verde escuro, azul escuro. A gente vai começar a ver tons mais escuros. O que a gente vai ver um pouco mais do claro é o cinza continua em alta, e o off, né? Então, como o off ele vem como um tom neutro, a gente vai conseguir ver ainda, mas o cinza ele vai ser mantido como a cor clara da estação. E aí eu trouxe algumas opções do que a gente falou. A gente tem ali, na primeira modelo, essa questão do blazer. Então, você pode colocar uma blusa com uma calça, uma blusa estilo assim do meu vestido, com corte estilo do vestido, que deixa o braço de fora, e aí o blazer ele compõe para trazer uma terceira peça, uma elegância, uma sofisticação. Na modelo que está na imagem do meio, uma blusa assim mais levinha, a gente até às vezes encontra como uma segunda pele, que são tecidos mais leves, mas eles preenchem bem. E para quem trabalha em escritório, em lugares fechados com ar-condicionado, todas essas opções funcionam muito bem. Então, acho que hoje em dia, com o calor que está fazendo, a gente está meio que fugindo de ter que trabalhar o tempo inteiro na rua. A gente acaba procurando lugares mais climatizados. E as sobreposições, na terceira opção, tem a camisa branca, que a gente já falou dela. É um investimento que sempre vale muito a pena. É necessário você ter pelo menos uma no seu armário. E aí você tem um coletinho com uma calça, que se você sentir calor ao longo do dia, você pode tirar essa camisa branca de baixo, usar só o colete. Ah, não, agora eu vou sair, vou para o encontro, vou para um barzinho, coloco a camisa branca de volta e o colete por cima. Então a gente vai ver muito dessas cores aí ao longo desse outono e vai intensificar ainda mais no inverno. Mas a gente já vai começar a ver essa diferença de sair muito aí o neon, o verde limão, essas cores vão começar a assumir aí um pouquinho. A gente ainda vai ver um pouco, porque está nessa transição, mas o outono vai deixar as cores vibrantes guardadinhas de volta no armário. Muito bom. Ju, e falando de tecidos, que tipo de tecidos aí entram, então, para manter o conforto nos dias mais quentes, mas que também funcionam caso as temperaturas caiam? Eu trouxe 2 opções de saia, que eu acho que é o que vai voltar bem também agora no outono, por conta da gente sentir calor, sente frio, sente calor, e as saias longas, elas acabam, midi e longa, elas acabam voltando. Então, assim, o cetim, vocês vão começar a ver muitos tecidos de cetim, vestidos, saias mais, né, para serem usados. A calça, ela acaba não tendo um caimento tão bom com esse tipo de tecido, mas são tecidos leves. A gente, nesse primeiro momento da estação, a gente começa a ver mais essa composição de tecidos um pouco mais leves, como essa composição que eu trouxe, esse jogo. Na primeira imagem, a gente tem ali um suéter, né, um casaquinho de tricô, onde dá para usar num dia um pouco mais frio, que eu acho que não é o que vai acontecer nesse primeiro momento. E na segunda opção, a gente tem uma blusinha, uma t-shirt, com uma sobreposição de um casaco, que ela pode usar ao longo do dia, que é exatamente o que a gente está falando aí o tempo inteiro. Então, a gente vai ver bastante de tecidos mais leves nesse momento. O linho vai permanecer, a alfaiataria aí mais leve vai continuar ainda nesse primeiro mês da estação, até começar mesmo a transicionar para vir aquelas roupas mais quentinhas que a gente gosta. Ju, e sobre os calçados, quais são as tendências aí para essa nova fase do ano? Agora vai dar uma pequena revolucionada. A gente estava sempre com sandálias mais abertas, mais refrescantes, né, onde a gente transpira muito menos, mas a proposta de outono e inverno são sandálias com taxas, sandálias diferentes. Eu trouxe para vocês assim, mais fechadas, e estilo sapatilha mesmo, de quando a gente era mais nova. Então elas estão voltando com tudo, com formatos diferentes, com bicos arredondados, quadrados. Então vocês vão ver essa diferença também nos calçados, já bem diferente, mas muito com essas aplicações. A gente vai começar a ver taxas, o brilho vai vir muito mais nesse acessório, porque dá um charme diferenciado. Então, às vezes, você quer apostar no preto e branco, não sabe ainda se quer usar mesmo o marrom, se quer usar o cinza, mas vocês vão conseguir encontrar nos acessórios aí, do calçado, o diferencial. E não esquecendo da famosa bota e coturno. Como esse primeiro momento da estação ele é mais quente, as pessoas ainda deixam guardados, mas para nós, cariocas, que choveu, tá frio, a gente vai começar a ver um pouquinho mais também de bota e coturno sendo tirado do guarda-roupa, porque a gente veio de uma estação muito quente, de fato, que as rasteirinhas e sandálias abertas estavam super em alta. Então, a primeira chuva, mas assim, o dia que caiu um pouco mais aí o clima, a gente vai estar vendo um pouquinho das botas voltando à ativa aí, a serem utilizadas.
Vão vir com tudo. A gente sempre fala aqui, Ju, que os acessórios fazem toda a diferença na hora de escolher o look, né? E o que vai bombar em 2025 quando a gente está falando de bolsas, bijuterias? Quais são os acessórios que vão fazer a... O que a gente está vendo mais em alta agora são muito as bolsas de formatos um pouco diferentes. As bolsas tote, como o pessoal fala, que elas são saquinhos, que eu trouxe assim, opções básicas, mas que funcionam bem e que tem uma composição, uma cor neutra, mas às vezes o tom que tem na ferragem dela faz ser a parte aí do acessório estar complementar. Porque como chega o outono e inverno, a gente usa muitos casacos cobrindo mais o corpo, ou a gente acaba apostando em brincos maiores, né? Porque às vezes não dá para fazer muito uso de colares, dependendo do que você está usando, mas é uma opção da gente voltar. Eu já estou voltando com os meus anéis, com as minhas pulseiras, porque a gente não fica tão inchado como no verão. Essa coisa de inchar e desinchar por conta da retenção de líquido, do calor, começa a diminuir. Então a gente consegue começar a montar novamente os mixes todos que a gente ama, que eu sempre trago para vocês aqui, mas... Abusar nas bijuterias, óculos, acessórios, está liberado. Está tudo liberado. Mas com certeza vocês vão ver bastante esse tipo de bolsa. Eu acho que para quem não tem, vale a pena comprar uma bolsa tipo sacola, ela é funcional. Então, assim, quase todas as referências que eu trouxe, você vê que quase todas elas estavam com uma bolsa complementando, porque a gente acaba levando o guarda-chuva, o famoso casaquinho que a gente lembra da avó, leva o casaco, meu filho. A mãe fala, ó, cuidado com o frio, olha a friagem. Então, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de espaço. Diferente do verão, que a gente quer se livrar das coisas, porque acaba suando um pouco mais e acaba incomodando. Então, no outono, a gente vai começar a ver aí umas composições mais completas. Vai ser bem, acho que vai ser bem legal essa transição aí acontecendo. Ju, e para quem quer se atualizar, mas sem gastar muito, quais são as peças-chave que não podem faltar no guarda-roupa agora para 2025? O que é sempre funcional? Uma camisa branca de botão, que dá para você usar com a manga dobrada ou não. Um blazer, um colete, é sempre bem funcional. E uma bolsa no estilo Todd. Eu acho que para arrasar aí no outono, dá para fazer várias composições de look. Bem provável que você tenha um tricô, um suéter que dê para jogar por cima. Mas essas composições, o colete, um blazer, uma boa camisa branca e uma bolsa estilo Totti, vocês vão arrasar. Porque o restante vai ser complementar. É o que vai dar a diferença realmente agora, nesse período aí do outono. Maravilha, Ju. Eu adorei as dicas. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. A gente espera na semana que vem. Semana que vem estarei de volta. Se vocês quiserem perguntar, tirar dúvida, coloque nos comentários que semana que vem eu respondo para vocês. E vocês que estão assistindo, gostaram das dicas? Conta pra gente nos comentários. E não esqueçam, semana que vem, Ju Andrade estará de volta com mais dicas de moda aqui no Revista Maricá. No Curiosidade da Semana de hoje, vamos falar sobre uma das músicas mais icônicas da nossa MPB, Águas de Março. Você sabia que esta canção nasceu quase que por acaso? Pois é, Tom Jobim estava em sua casa na Serra, escrevendo, quando começou a chover forte, e daí veio a inspiração. O ritmo da música imita o som da chuva e das águas correndo, criando uma sensação quase hipnótica. É aquela letra cheia de imagens, parece um monte de frases soltas, mas na verdade é um retrato poético do ciclo da vida e da natureza. Outra curiosidade, Tom Jobim fez a versão original sozinho, mas a gravação mais famosa veio quando ele chamou ninguém menos que Elis Regina para cantar com ele. O dueto dos dois virou um dos momentos mais marcantes da nossa música. E olha que interessante, Águas de Março foi eleita a melhor canção brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stones Brasil. Não é pouca coisa, né? A música também fez sucesso internacional. Tom Jobim fez uma versão em inglês, mas manteve aquela estrutura de versos curtos e repetitivos, o que deixou a canção ainda mais especial. Mas afinal, o que significa Águas de Março fechando o verão? Além da referência ao fim do verão e às chuvas fortes dessa época, a música fala sobre recomeço, sobre o ciclo da vida que nunca para. E essa é a magia da música. Cada um pode interpretar de um jeito. Para alguns, é uma canção melancólica, para outros, é cheia de esperança. Seja como for, Águas de Março é um clássico atemporal, um verdadeiro presente da nossa MPB para o mundo. E aí, você já conhecia essas curiosidades? Gosta dessa música?
Conta aqui nos comentários o que Águas de Março representa para você. E é com a citação de um trecho de Águas de Março, imortalizada nas vozes de Elis Regina e Tom Jobim, que a gente encerra o Revista Maricá de hoje. Abre aspas. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Fecha aspas. Tenham todas e todos uma ótima semana. Domingo que vem, eu e o Revista Maricá estamos de volta. Até lá! É a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o